Fala pessoal, vamos analisar aqui os gráficos do Bitcoin, que passou por uma grande desvalorização. Eu vou olhar aqui o gráfico semanal e depois a gente dá uma olhadinha no gráfico diário. Então a gente viu que o preço vinha numa tendência de alta aqui no gráfico semanal e bateu as projeções de FIBO, depois confere as análises anteriores aqui do canal. E na última análise eu falei que a gente não poderia fechar abaixo da média de 20 no gráfico semanal e que a gente não poderia ver o volume crescendo. Ele já começa a aparecer aqui. Então, se antes o impulso era para cima e a correção era para baixo, agora o movimento impulsivo é de baixa e qualquer subida do preço com pouco volume deve ser encarada como uma mera correção da perna de baixa. Então, deixa eu apagar aqui, que a gente vai colocar aqui retração de Fibonacci de toda essa perna de baixa. E a gente percebe que está fazendo uma correção ali na 38, bem onde tem a média de 20 passando. Ou seja, no gráfico semanal a coisa virou para o lado dos ursos. Agora a gente está de olho num topo mais baixo do que o topo anterior, que é esse aqui, seguido por uma perda de fundo, o que caracteriza aqui a tendência de baixa. No caso aqui, no gráfico semanal, a gente estaria num bear market. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário para a gente ver se a gente encontra aqui alguma pista de mudança dessa tendência de baixa. Então a gente percebe que o nosso pivô de baixa já cravou todos os alvos de FIBO, até passou, então foi assim, foi muito forte essa queda, não era muito esperada por ninguém. Isso já deixa o mercado com um pouco de medo, né? E não é só o do Bitcoin, os mercados são todos correlacionados. Na verdade, o Bitcoin não cumpriu a promessa de ser um hedging contra aí uma desvalorização das bolsas mundiais. Então, na verdade, cai o SP500, a gente vê o Bitcoin caindo junto e a gente está com esse medo pairando em todos os mercados, o Bitcoin não está de fora. E uma queda muito forte dessa acaba que tira muito do otimismo do mercado. Então, as pessoas ficam muito mais cautelosas com as suas posições compradas, algumas fecham, tanto é que o mercado derreteu porque vai virando um efeito cascata. E o que a gente está observando aqui no gráfico diário? A gente percebe que deixou aqui essa mínima e a gente quer estabelecer aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior para a gente tentar um pivô. Mas esse pivô aqui ainda está muito distante da média móvel, então não seria um pivô para a gente atuar. Mas o ponto é, se a gente está aqui numa tendência de baixa no gráfico diário, a gente precisa de um fundo mais alto que o fundo anterior, um topo rompido, para mudar essa tendência e aí sim a gente olhar para o gráfico semanal e esperar também uma mudança na tendência do gráfico semanal, que agora passou para baixo. Porque a gente está abaixo da média, a gente está muito esticado ainda, então ainda é muito cedo para dizer, a gente ainda está num processo de retração de toda essa baixa que passou o Bitcoin. Voltando aqui para o gráfico semanal, se os touros não conseguirem reverter essa tendência que a gente acabou de olhar no gráfico diário, a gente vai ter uma expectativa do Bitcoin visitar de novo a região aqui dos 30 mil dólares, porque seria a projeção dessa pernada aqui de baixa. A primeira pernada que fez, está fazendo o processo de pullback, ainda é muito cedo para dizer, né? Porque esse candle não necessariamente vai fechar verde, tudo indica que vai, mas ele pode ser um candle aqui de continuação dessa tendência. Mas da forma como a coisa está montada aqui no momento da gravação do vídeo, a expectativa seria essa, de que agora o nosso movimento principal é esse aqui, que é o movimento de baixa. Então vamos seguir acompanhando aí o Bitcoin, eu sempre solto nos stories do meu Instagram, então não deixa de me seguir no Instagram e quem achou essa plataforma maneira, que ela realmente é muito boa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tamo junto, sucesso, aquele abraço!